Esse programa é livre para todas as idades. Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Uma ótima noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Telecab Esporte, noite de segunda-feira, feriado inclusive, feriado de Tiradentes. E você, claro, é o nosso convidado especial para acompanhar essa edição especial do nosso programa nesta noite de segunda, começando essa semana. A gente fala de tênis de mesa porque ontem vivemos uma manhã histórica. Hugo Calderano conquistou, o título mundial da modalidade do tênis de mesa. O brasileiro, que é o número 5 do mundo, derrotou o chinês Lin Xidong, atual líder do ranking, e conquistou um título inédito para o Brasil na Copa do Mundo. Com menos de uma hora de jogo, Hugo venceu de virada por 4-1, parciais de 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5. Hugo também se tornou o único atleta fora da Ásia na disputa a conquistar esse título, Além disso, ele foi o primeiro fora da Ásia e também da Europa a ser o campeão da competição. Calderano já havia garantido a medalha inédita para o Brasil na Copa do Mundo ao vencer nas quartas de final o japonês Tomokazu Harimoto, terceiro do ranking mundial, uma vez que não há disputa de bronze. Então, nunca um mesa-tenista latino-americano tinha disputado a decisão da competição, que foi sediada em Macau, na China. O adversário deste domingo, o Xidong, era um antigo conhecido de Hugo. Ele tinha vencido o único duelo contra o chinês até então, lá nas quartas de final, no WTT de Durban, em 2023. Hugo vinha de 6 vitórias consecutivas nesta Copa do Mundo. Ele venceu o canadense Eugênio Wang, o japonês Yuki Aoda, o também japonês Hiroto Shinozuka, o também japonês Tomokazu Harimoto e nas semifinais o Yang Shouqin. Esta é a 6ª edição da Copa do Mundo disputada por Hugo. Até então, o melhor resultado dele e do Brasil tinha sido na fase quartas de final, isso lá em 2019. E ontem ele conquistou o seu título. Parabéns ao Hugo, uma conquista histórica para o tênis de mesa do Brasil e também para o continente num todo, Uma conquista espetacular. Agora a gente fala de jiu-jitsu porque uma equipe moçoroense está se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade, que será em junho. Ao todo, 8 atletas vão representar a cidade e o RN nesta importante competição. Nada de moleza, em véspera de competição importante, todo treinamento é fundamental. E a equipe do CT Francisco Elvésio quer fazer bonito no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Isso, é uma competição a maior do Brasil, pode dizer, é a maior do mundo, o brasileiro, é uma referência no mundo todo. A gente vem trabalhando com eles, principalmente a técnica, e também a questão da cabeça, porque como é uma competição de alto nível, de alto rendimento, a gente vem trabalhando sempre isso com eles, questão da mente também, porque é 50% corpo e 50% mente, aí vem sempre balanceando esses dois lados. A academia comemora também o aumento de competidores no Brasileiro. Em 2024 foram apenas 2. Este ano já serão 8. Então, a gente estamos no caminho certo, Fazendo trabalho com eles. Ano passado a gente levou só 2. E a gente vem mantendo o trabalho firme com eles. E esse ano somos a única academia que vamos levar 8 atletas aqui em Mossoró. A disputa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu será apenas em junho, lá em São Paulo. Mas enquanto essa competição não chega, eles vão treinando firmemente para essa disputa. E contam com um reforço especial, a ajuda de um campeão. Júnior Silva, campeão europeu no começo do ano, está aqui dando conselhos sobre o que fazer e também o que não fazer em uma competição deste nível. Como eu falo nas entrevistas, a gente de Mossoró tem um potencial gigantesco e eu fico vendo isso logo no futuro próximo,
crianças assim hoje já se desafiando e indo para grandes capitais, lutar grandes eventos de jiu-jitsu. Então, imagino que isso, a um curto prazo, a gente vem evoluir mais o jiu-jitsu da nossa cidade, a gente vai trazer mais atletas e com certeza trazer mais pessoas para um esporte tão bacana como esse, né? Saulo Moisés detalha a sua preparação e também responde se tem alguma estratégia definida para o campeonato. O meu professor já falou que a gente vai começar agora a treinar mais pesado por causa do brasileiro que a gente vai lutar. E uma semana para cá, algumas semanas, já está o treino bem mais forte. Eu sempre faço a mesma coisa na maioria das competições, então eu já tenho um plano inteiro, completo na minha mente. Esbanjando personalidade, Pedro Vitor, de 9 anos, treina firme na busca de alcançar bons resultados em São Paulo. Eles dizem que, no treino, eu sou guardeiro, aí eles falam que não é para inventar, é para fazer o certo, que a gente sempre treina a mesma coisa. Não é para inventar, é para fazer o certo. Quem retorna ao Campeonato Brasileiro é Luara Barros. Em 2024, ela conquistou a medalha de bronze. Será que neste ano vem a tão sonhada medalha de ouro? Acho que vem. Estamos preparando bastante. Diz uma coisa, Luara, como é que tem sido a sua rotina de treinamentos aqui, pensando nessa competição? Assim, minha rotina de treinamento está sendo bem boa, inclusive eu estou começando a treinar basicamente umas 5 horas, saio geralmente umas 7h30. E como é que tem sido o apoio em casa? Os papais têm chegado junto, têm te apoiado, como é que tem sido? Sim, minha mãe e meu pai me apoiam bastante, e o professor também. E o que você está esperando assim da competição para esse ano? Ano passado foi muito difícil, mas você fez bonito, ficou com a medalha. E esse ano, o que você está esperando? Esse ano eu estou esperando minha medalha de primeiro, porque ano passado eu consegui ficar em terceiro lugar, fiquei com a medalha de bronze. E é isso, vamos pra cima. Será mais uma experiência para os jovens atletas e o professor Júnior Souza confia em grandes resultados. Sim, estão todos preparados, estão treinando muito, eles treinam 3 vezes por dia, né? Então agora de 4 horas e vão sair de 7 horas. E eu sempre digo a eles que apesar do resultado lá, o resultado que eu quero para mim é que eles dêem o melhor deles, como eles dão aqui no tatame. Parabéns ao professor Júnior Souza, ao Júnior Silva, que está indo lá também dar conselhos para eles, aos atletas, aos jovens atletas e aos pais. Uma iniciativa muito bacana, que eles consigam trazer grandes resultados para o Rio Grande do Norte nessa competição. Agora a gente vai falar de futebol. O América fez sua estreia na Série D neste sábado. Em um duelo sem tantas emoções, o Mecão ficou apenas no empate. 0-0 e teve quem reclamasse. Vamos ver. Chega o momento da estreia americana na Série D. Mesmo longe de casa, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, a torcida alvirrubra se faz presente. A bola rola no Domingão e o América, mesmo sendo visitante, é quem oferece perigo logo de cara. Desta vez a bola acaba indo sobre o gol de John. O Horizonte responde, após cruzamento rasteiro, a bola fica viva na área e sobra para Dentinho finalizar. Mas o atacante acaba parando na defesa alvirrubra. Dentinho sofre falta de Lucas Rodrigues. Será que vem o primeiro gol do jogo na bola parada? Janeudo até cobra direto, mas a bola passa longe da meta. O América volta a ter o domínio das ações. Após jogada trabalhada, Ferreira acerta um belo chute e obriga o goleiro John a fazer boa intervenção. Na sequência, os jogadores do time potiguar pedem pênalti. Souza tenta a finalização de fora da área, mas a bola explode na marcação. O segundo tempo começa e pouca coisa muda. A pontaria das duas equipes segue distante do ideal. A principal chance do Horizonte é com Dentinho. Ele fica cara a cara com Renan Bragança, mas desperdiça a oportunidade de abrir o marcador. O Mecão aposta na bola parada de Souza, mas nem isso resolve. Definitivamente não era o dia dos dois times, e o jogo fica mesmo na igualdade sem gols. Final 0-0. Tá aí, como bem disse o repórter, não era mesmo o dia deles, né? Empate sem gols, um pontinho para cada. O América agora vai enfrentar o 13 na Arena das Dunas, enquanto o Horizonte vai até o Mundão do Arruda enfrentar o Santa Cruz. Quem falou sobre a atuação da equipe potiguar ao final do jogo foi o comandante da equipe, Moacir Júnior. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença do nosso torcedor que deslocou aí de muitos quilômetros e sempre apoiando o time.
Primeiro, depois é dizer que a gente teve hoje 2 tempos distintos, né? O primeiro tempo a equipe foi totalmente soberana no jogo, dentro daquilo que é até o projeto que você faz dentro do pré-jogo, né? Você faz um projeto de jogo, estudando o adversário, e aí, quando o seu time joga bem no primeiro tempo, você fica feliz porque o projeto foi bem elaborado. Então a gente realmente teve um volume maior, tivemos até os 20 minutos 4 finalizações, principalmente o Davi Gabriel, né? Estava fazendo ali, logo no início, deu um chute ali que passou raspando na trave. Depois a gente teve o pênalti não marcado, que não adianta também falar aqui que foi pênalti e não marcou, né? Então, ali no finalzinho do primeiro tempo mudaria a história do jogo, né? Agora, segundo tempo, a gente batalhou, voltou com a mesma equipe, que não é muito tradicional da minha filosofia, porque quando a gente não ou tá perdendo ou não tá ganhando, eu gosto de fazer um no intervalo, mas hoje também a gente teve muitos problemas, né? Muitos, para formatar, vamos dizer assim, até as opções que a gente tinha. A gente foi dando oportunidade, temos oportunidade hoje para o Joãozinho, né? Que é o jogador da base, o próprio Henrique está cada vez ganhando mais espaço, né? E vai ter esse vestibular para ele, porque depois no segundo tempo os caras chegaram muito junto nele ali, dificultaram muitas ações dele, tanto como 10, depois como de fora para dentro ali que ele vem fazendo, né? Agora eu vou dar meu boa noite a Fábio Oliveira, que esteve lá em Horizonte, fez o jogo para Marcos Lopes TV e vai falar sobre o que achou da estreia do América na Série D. Fala, Arthur, boa noite para você, boa noite para os amigos que nos acompanham pelo nosso Telecab Esporte nesta segunda-feira, dia 21 de abril. A gente vai falar nessa primeira parte aqui sobre a estreia do América na Série D. Nós acompanhamos esse jogo de perto, lá na cidade de Horizonte. Horizonte é um time muito limitado, o América bem superior. O primeiro tempo, sobretudo, o América esteve muito presente, encurralando o Horizonte em suas linhas defensivas, mas o América pecou muito na questão finalização. Ou seja, basicamente abdicou de finalizar no primeiro tempo, poucas conclusões. Parecia que o América iria atropelar o Horizonte. Tamanho volume de jogo, tamanho a volúpia inicial e até as criações. Mas o América finalizava muito pouco no primeiro tempo. E aí o 0-0 do primeiro tempo foi muito mais que justo pela incompetência do América na finalização e o Horizonte que praticamente não passava do meio de campo. Quando passava do meio de campo eram bolas longas, bolas esticadas para a disputa dos seus atacantes com os zagueiros americanos, estavam muito bem postados. No segundo tempo, o América continuou melhor que o Horizonte, porém se abriu mais um pouco aos contra-ataques do time da casa, que sabia de suas limitações. E aí o América caiu de produção, já não criava tanto quanto no primeiro tempo e continuou também nas poucas oportunidades que teve, continuou sem finalizar. O Horizonte teve pelo menos 2 oportunidades claras de gol. Os lances claros de gol na partida foram da equipe da casa, em que pese toda a limitação técnica em relação ao investimento do Horizonte, bem infinitamente menor do que o América. Pro América foi uma derrota, mesmo levando um ponto para casa, mas estrear dentro de uma equipe mais frágil e não conseguir vencer num campo muito bom, diga-se de passagem. O Domingão tem um gramado excelente, mas o América não conseguiu produzir a ponto de levar os 3 pontos para casa. Então, mais do que levar um ponto, o América deixou 2 pontos em Horizonte. Para o Horizonte, um time que muitas vezes a gente notava que estava tocando bola, estava segurando ali, deixando o tempo correr, para ele foi uma vitória diante dessas circunstâncias adversas que era enfrentar a equipe do América. Agora o América, e me lembrou muito bem, sabe o que? Esse início do América, Arthur, você vai lembrar, ano passado, quando o América estreou fora contra o Maracanã, muito melhor que o Maracanã, e acabou não impondo o melhor futebol, não vencendo, deixando escapar uma vitória e empatando apenas, o que quase custa a sua eliminação na primeira fase ainda. Esses 2 pontos deixados ontem em Horizonte lembram muito o jogo contra o Maracanã no passado, nesta mesma Série D, onde o América passou se arrastando para a segunda fase e depois foi eliminado pelo Retrô. O América tem na sequência agora um jogo em casa, mas a gente espera para ver como a América vai se comportar, se em casa vai ser melhor. As mudanças promovidas pelo técnico do América, o Moacir Júnior, não tiveram resultado. Vamos esperar que ele possa melhorar a equipe, armar a equipe de uma forma que deixe o seu torcedor satisfeito não só com a apresentação, mas sobretudo com o resultado. Afinal de contas, o América é um dos favoritos a passar de fase nesta Série D no grupo A3. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática.
A gente aguarda aqui o próximo compromisso do América e vamos aguardar também o desfecho desta rodada da Série D. E falar nisso aí, também quem estreou foi o Santa Cruz e esse fez bonito, hein? Surpreendeu o Souza, campeão paraibano, vencendo por 1-0 em seus domínios, nos domínios do Santa Cruz, lá no Nazarenão, em Goianinha. Um abraço a todos, daqui a pouquinho a gente volta falando também aqui dentro do nosso Telecab Esporte sobre um assunto que o torcedor do Baraunas certamente não esquece e comemora até hoje. Aguarda aí que a gente volta já. Tá certo, Fábio Oliveira. Voltamos daqui a pouquinho e a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com mais Telecab Esporte. Não percam. Estamos de volta com o Telecab Esporte falando de Série D, hein? O assunto segue. O Santa Cruz de Natal fez bonito na sua estreia. Enfrentando o Souza, atual bicampeão paraibano, em casa, lá em Goianinha, no estádio Nazarenão, o tricolor natalense venceu por 1-0. Temos o gol do jogo, ó. Cruzamento feito e Guizão, zagueiro, rapaz. Camisa 3 foi lá, subiu mais que todo mundo, fez o único gol do jogo e nem precisava de mais gol mesmo. 1-0, 3 pontos garantidos, largada com vitória do Santinha nessa Série D. E ao final da partida, tanto o Guizão como o técnico Eugênio Gomes falaram sobre esse triunfo importantíssimo. Confiram. Jogo difícil, a gente sabia que o jogo ia ser muito complicado. O time do Souza é time muito qualificado, time muito imponente, time que vem de uma conquista, né, do estadual do Paraibano. Mas a gente trabalhou bem, toda essa intertemporada que a gente teve, todo mundo trabalhando bem, com intensidade. Graças a Deus podemos suportar o jogo como ele pediu, com muita raça, com muita garra, e graças a Deus podemos sair com os 3 pontos aí, muito importante para o nosso início. É um gol, fico muito feliz, né? Meu primeiro gol no Campeonato Nacional, na Série D, na minha estreia na competição. Muito feliz, poder ajudar a equipe com o gol, sair vitorioso com ele, para mim é muito importante. Lembrando que esse gol não foi só meu, mas sim da equipe, do grupo todo que trabalhou, do grupo todo que acreditou no que o treinador tem passado, nas nossas jogadas, que a gente vem treinando muito de bola parada. Isso tudo é fruto de muito trabalho meu, do professor e de todo o grupo. A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que a Série D, cada jogo a gente está tratando como uma final. Então a gente vai para Ceará, para Fortaleza, com uma expectativa muito boa de fazer um grande jogo contra uma grande equipe. E se Deus quiser, sair vitorioso também para a sequência na competição. Foi um jogo muito difícil. A gente enfrentou o atual bicampeão paraibano, né, uma das melhores equipes do Nordeste. A gente sabia da dificuldade, mas a gente tentou tirar esse mês de proveito para corrigir muitos aspectos táticos. A gente foi uma das equipes que mais tomou gol no estadual, então a gente tentou priorizar a questão defensiva, corrigir muito isso, trabalhamos bastante os balanços defensivos. Graças a Deus funcionou, né? A gente sofreu no primeiro tempo, porque a gente sabe que era uma estreia contra o campeão paraibano, contra uma grande equipe, e sabia que além por ser um grupo jovem, a gente tinha que entender a competição. A gente soube sofrer no primeiro tempo, né? Porque eles tiveram muita posse de bola entre os zagueiros, trabalhando na bola, tentando abrir o campo, só que a gente conseguiu neutralizar por dentro, certo? Tiveram 2 chances deles, uma bola na trave, num erro de saída nosso, mas mesmo assim a gente conseguiu ter o controle da partida mental, conseguiu acalmar. E no segundo tempo a gente fez substituições que melhoraram a equipe, o jogo ficou de igual para igual e por consequência das substituições, né, a gente conseguiu vencer o jogo. Nossa prioridade era fazer com que atletas que estivessem machucados, como o Ítalo, que entrou no lugar do Zé, né, do Zé Vitor, estivessem bem. Então a gente teve reforços caseiros, como eu posso dizer. E a gente tem um banco de reservas muito bom, né, que é o mesmo nível do time titular. São, como eu sempre falo, por conta de cada característica da partida que eu vou escalar a equipe. Então não tem uma equipe base, a gente tem um elenco, um grupo. E eu já tenho em mente alguns atletas que possam entrar, mas também vou fazer testes durante a semana. Além desses 2 jogos que a gente trouxe agora há pouco, outras 2 partidas abriram essa rodada no grupo A3 da Série D. Em Caruaru, Central e Ferroviário. Vamos ver aí os gols. Rian fez o primeiro gol do jogo, ainda no primeiro tempo. Lembrando que esse jogo não teve transmissão. Aliás, nenhum jogo da rodada teve transmissão por conta de uma decisão da CBF, uma decisão arbitrária, bom que se diga, um erro gravíssimo. Então as imagens acabam vindo aí, as pessoas que acabam indo para o jogo, fazendo, enfim. Ciel de falta, que golaço, meu Senhor Jesus, só vale golaço nesse jogo, né? O gol de empate do Tubarão da Barra, a gente está revendo aí, ó.
Goleirão, joga a luva, não deu pra você. E o gol do Jô Santos, pancada de longe, a câmera acabou não pegando o chute, mas pegou a bola entrando no gol, e a comemoração dos jogadores do Central, que foi rebaixado no Campeonato Pernambucano, mas largou bem na Série D. Venceu aí o Ferroviário, que havia sido rebaixado, né, da Série C para a Série D desse ano. Vitória importante da Patativa. No outro jogo do grupo, lá em Campina Grande, o Santa Cruz surpreendeu o 13, venceu por 1-0. Temos o gol aí, ó. Israel, o atacante, fez o único gol do jogo, o gol da vitória do tricolor pernambucano sobre o 13, em pleno estádio Amigão. Destaque para a boa presença de público, mais de 4.000 pessoas foram ao Amigão na tarde de ontem acompanhar essa partida entre 13 e Santa. Cabeçada, o goleiro até pegou, mas não deu certo para ele. E agora a gente vai falar de uma noite histórica para o torcedor do Baraunas. Torcedor tricolor, você que está vendo a gente em casa, onde você estava em 20 de abril de 2005? Era uma quarta-feira à noite. O Baraunas ia enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. O final todo mundo sabe, classificação histórica. Fábio Oliveira vai contar agora, vai relembrar essa história com a gente. Ele que esteve lá em São Januário, inclusive, naquela noite inesquecível, um dos grandes momentos da história do futebol de Mossoró. Fala, Arthur, estamos de volta agora para falar sobre um momento importante, né? Ontem, dia 20, completou 20 anos, né, da histórica vitória do Baraunas frente ao Vasco pela Copa do Brasil. 20 de abril de 1985, o Baraunas fazia história e impôs ao Vasco uma das maiores humilhações de sua história, sendo goleado em casa, diante de um clube desconhecido para a maioria do país, mas que ali o Baraunas marcou seu nome na história e ficou eternizado. Até hoje as pessoas lembram daquele fato, daquele episódio. O torcedor do Baraunas não esquece. Mossoró foi certamente que catapultada, né? O nome tornou-se mais conhecido, e até hoje algumas pessoas, quando chegam em outras regiões do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, que fala, você é de Mossoró, diz, Mossoró do Baraunas, que meteu 3-0 no Vasco. Exatamente. Num show de um quarentão na época, que foi até desdenhado, de certa forma, pela imprensa, pela idade, né? 40 anos na época, de certa forma fora de forma, acima do peso, mas que sabia futebol como poucos, até hoje sabe futebol como poucos. O Cícero Ramalho, um dos gols do Cícero Ramalho, lá em São Januário, um gol aqui, naquele 2-2, primeiramente, primeiro jogo 2-2 no Nogueirão, e se imaginava que com esse 2-2 o Vasco em casa deslancharia, né? E eliminaria facilmente o Baraunas. Não foi dessa forma, foi o contrário. O Vasco tinha Alex Dias, tinha Joel Santana como técnico, foi demitido em função disso depois, e nada menos que Romário, com 39 anos também. Mas o Romário tinha toda uma bagagem conhecida pelo mundo que o credenciava a ser ainda a estrela do jogo. Embora Cícero Ramalho, com 40 anos, só um ano a mais, não fosse tão conhecido, mas quem conhecia o seu futebol sabia do potencial que ele tinha, o que ele poderia aprontar. E assim aprontou. Gols de Tony, Henrique e Cícero Ramalho para fechar o caixão do Vasco naquela noite histórica. Uma zebra também do mundo, é verdade, mas o Baraunas não achou o resultado. O Baraunas construiu a vitória e a classificação. Até hoje isso rende o conhecimento ao nome do Baraunas em todo o Brasil. Que pena que o Baraunas não tirou muito proveito disso, eu diria, para se estruturar, para seguir. Depois daquele jogo, o Baraunas acabou eliminado pelo Cruzeiro em 2 jogos, goleadas aqui no Nogueirão e também lá no Mineirão. Mas isso é outra história. Já havia eliminado o América Mineiro, o Vitória inclusive no Barradão. O Baraunas cumpriu seu papel de aparecer como nos poucos times, um time improvável, Vitória improvável diante de um gigante que é o Vasco da Gama. Por isso que a torcida tem muito que comemorar. O dia 20 é um dia histórico para se comemorar e para se colocar na galeria de fotografias aquela formação do Baraunas que eliminou nada menos que o Vasco em pleno São Januário. Parabéns, Baraunas, pelos 20 anos dessa conquista, desse jogaço. Parabéns aos seus torcedores que ainda estufam o peito com muito orgulho para dizer que é tricolor. Que isso possa ser inspirador para as próximas gerações e para aqueles que constroem ou tentam reconstruir a história do Baraunas. Viva o tricolor do Oeste, um dos times de maior torcida no interior do estado do Rio Grande do Norte. Salve, salve, um abraço a todos. A gente volta amanhã às 6 da noite em mais uma edição do Telecab Esporte. Boa noite, relaxa. Parabéns, Vasco. Aliás, parabéns, Baraunas. Parabéns, torcedor. A gente se vê. Tá aí, que sirva de inspiração para quem
está dentro do Baraunas e participa, né, desse processo de reconstrução do clube. 20 anos depois, o clube voltou teve um novo rebaixamento, a segunda divisão, e que páginas bonitas da história do clube, como essa que a gente está trazendo aqui hoje, sejam um motivo para que o clube sirva de inspiração, para que o clube volte ao seu lugar natural. Primeiro, que é a elite do futebol do Rio Grande do Norte. Um dia histórico, uma conquista histórica. O Baraunas fechou aquela Copa do Brasil em 7º lugar e merece aí todas as honrarias, aquele timaço, por conta dessa campanha impecável. O Telecab Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas voltaremos amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, a partir das 18 horas. Um forte abraço a todos, cuidem-se, até amanhã.